Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos dar sequência à nossa correção, à atividade de hoje, que nós passamos na segunda e na terça, tá ok? É a atividade número 4, o Tratado da Terra Brasil. Nós vamos ler um trechinho da Crônica de Gandavo. Ele que escreveu muito nesse período da colonização, nesse início do Brasil, certo? O título da crônica é Das Condições e dos Costumes dos Índios da Terra. Então, como que viviam os índios, como que eram, e ele vai descrevendo isso aí. Vocês vão perceber um pouquinho de um detalhe que ele observa, que todo mundo observa, que a gente também observa sobre a da carta Perovage Caminha. A questão número 1, a atividade é revisão, nós já fizemos, sim, mas nós vamos agora completar as autorreguladas, nós precisamos dela completinha, o Estado forneceu esse material para a gente, é para a gente fazer, eu estarei recolhendo depois, nem que eu ajude, pague uma pessoa para me ajudar a correção. Então, eu vou estar corrigindo essas autorreguladas todas depois, que elas estarão valendo nota. Será um dos instrumentos avaliativos. Por isso, a gente está pegando junto. Por isso, está todo mundo fazendo, certo? Além das atividades da plataforma, ok? Vamos lá. A número 1 perguntou o seguinte: a descrição feita por Gandavo revela um grande estranhamento do autor em relação aos povos nativos e aos seus costumes. Retire do texto passagens em que o cronista aponta comportamentos ou ações dos índios que seriam contrárias ao seu modo de civilização. Vamos lá. A gente vai observar o quê? São inúmeras as passagens, o quê? Que comprovam o estranhamento de e ou a visão preconceituosa do autor. Por exemplo, não adoravam coisa alguma. A gente vai ver lá no pedacinho do final, ó. Eu até grifei aqui para vocês, lá no final, certo? Mas aí mesmo assim, eu quero que vocês copiem na autorregulada. Se não tiver, coloque no cantinho, no verso. Sempre vai ter espaço. Eu ampliei a letra para ficar um pouco melhor para vocês, tá? Ó, eles não adoravam coisa alguma, nem tem para si que há outra vida, glória pelos bons e pena os maus. Tudo cuido que se acaba nesta e que as almas perecem como com os corpos, e assim vivem bestialmente, sem ter conta nem peso, sem medida. Aí colocamos também a outra parte lá no finalzinho mesmo, lá no meio. Esses índios andavam nus, sem cobertura alguma, assim machos como fêmeas, não cobrem parte nenhuma, nem de seu corpo, nem trazem descoberto, a quanto a natureza que lhes deu, certo? Então, 2 coisas que eles observam, que eles não tinham, assim, os índios têm a religião deles, mas para eles, não tendo uma imagem, eles viviam assim, aleatórios, né, em relação à religião. E também a outra observação dele é como eles andavam. Andavam nus, sem cobertura alguma, não importa se era homem, se é mulher, isso não importa, certo? Essa é a questão número 1. A questão número 2 perguntou assim, ó: ao descrever a língua tupi, Gandalf relaciona a ausência das 3 letras F, L e R no alfabeto indígena em uma limitação sociocultural. Para o autor, como o idioma referiria essa desorganização social dos índios, na visão do europeu ou dos europeus? Como assim? Olha só. 2. Resposta atividade 4, questão 2. Gandavo ele descreve as aldeias e o comportamento dos índios de forma pejorativa. Ele reforma a sua visão negativa sobre o modo de vida indígena a partir do que ele indica a ser o quê? Uma carência linguística. Por quê?
né, daqueles povos ali. Por quê? A falta da letra F, L e R implicaria em uma sociedade sem fé, sem lei, sem rei, visto que as letras, elas eram o quê? Consideradas na época como símbolos de elementos construtivos da sua própria civilização. Então, se naquele alfabeto ali, né, naquela linguagem ali, tupi, estavam faltando, porque a linguagem tupi, ela é mais simples mesmo. Ela é uma linguagem simples. Se a gente for pesquisar, ela, olha só, eu coloquei só assim para a gente ter uma noção. 31 letras, ela tem 12 vogais, que é forte, semivogais, ela é pequenininha, e 16 consoantes. Por exemplo, o H, o Y, água. Aquele U ali, comida. P com O, é mão. Então, assim, é um alfabeto muito simples. A comunicação era muito simples. Então, para Gandavo, ele entra aqui falando, né, criticando, digamos assim. Certo, pessoal? A outra, a questão número 3 tem mais um trechinho aqui embaixo, que a gente vai, de Gandavo também, e a gente vai tecer um comentário aqui embaixo, ó. Segundo o autor, tá? Segundo o autor, o que ocorreu com os índios que ali habitavam? Que aconteceu? A gente lá na leitura que vocês fizeram foi interessante. Ele Gandalf ele afirma que os nativos que habitavam na costa junto às capitanias foram massacrados ou fugiram para o interior. Capitães da terra destruíram-nos pouco a pouco e matarão muitos deles e fugirão para o sertão. Quer dizer, eles entraram brigando e tomando aquela terras e tomando tudo, e eles ali correram, fugiram e foram assim para o interior. A letra B da questão 3 perguntou assim, ó: quem o autor culpou pelo incidente? O que acontece? Ele culpa os próprios índios pelo massacre, afirmando que os nativos, né, que os índios, eles eram violentos e traidores, quando na verdade eles estavam fazendo o quê? Eles tentavam apenas defender o seu povo e as suas terras. Certo, pessoal? Então é isso aí. Eles culpavam os índios. Ah, não, que aqueles trogoditas, que aqueles índios, não. Não, 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 não. Na visão deles, ele achava que eles eram violentos, mas eles estavam o quê? Apenas defendendo o seu povo, a sua cultura, as suas terras. Letra C, o seguinte: você concorda com o autor? Sim ou não? E explique a sua resposta. Envie para mim, eu quero saber a resposta de cada um de vocês. Pode ser pelo WhatsApp, pelo nosso grupo, pode ser no privado. Envie para mim as respostas, certo? Mediante o que nós respondemos a letra B, saberemos a resposta da letra C, ok? Um bom dia a todos. Qualquer dúvida, eu estou vendo o pessoal, ninguém está perguntando. Se não está perguntando, porque tá conseguindo fazer, certo? Tá ok, pessoal? Um bom dia a todos, uma boa quarta-feira a todos, que Deus abençoe. Estou à disposição de vocês. Grande abraço.